Pesquisa científica é o coração da economia. Pesquisa científica é o calor do coração. Bem-vindo à Academia Aberta. Eu sou Dionísio Baúl, docente universitário com cadeiras de Ergonomia Estética e História das Artes. Hoje vamos abordar um tema que eu acho que é recorrente aqui em Moçambique, concretamente em África, que é sobre o tempo da arte e os 3 pecados capitais da filosofia em Moçambique. Quando eu discuto este conceito do tempo da arte e os 3 pecados capitais da filosofia em Moçambique, como já se vê, o tema é muito longo. Vamos dar uma aula introdutória para hoje e nas próximas aulas retomaremos esses debates, que na verdade é um conceito muito vasto. Naquilo que é para nós, aqui em Moçambique, um dos primeiros livros que discute a questão da estética a nível de uma elaboração filosófica, Ng'Uenha, ele propõe-nos um livro que é Notas Estéticas, Possibilidades e Impossibilidades do Momento Moçambicano ou Africano. Neste livro, Ng'Uenha traz 3 momentos da filosofia, ou simplesmente do nascimento do pensamento filosófico enquanto um lugar da questão incontestável. Ele rebusca uma provocação do Alain Badiou, que é um filósofo francês que também faz parte da escola da Paris 8, que é aquela escola que surge em função das manifestações de 68, quando os estudantes europeus paralisaram a Europa toda para reivindicar o modelo de fazer teatral. Então, Ng'Uenha, que é o nosso, digamos, decano, pai da filosofia em Moçambique, ele propõe estes 3 momentos. O primeiro momento que ele vai dizer que é o momento grego, que é quando a filosofia ela é tirada do espaço público para ser trancada dentro da academia, ou como quem diz. O momento grego tira o pensamento, a reflexão, a razão das ruas, do bar, do espaço de lazer, para colocá-lo nos muros da prisão. Quando falamos dos muros, falamos da academia. O que isso quer dizer? É que naquele período a filosofia era feita no ar livre. Então Platão ele vai contestar este conceito de filosofia que se faz ao ar livre e tranca este exercício do pensamento dentro dos muros. E ao trancar isto, ele cria o que chamaríamos hoje de academia, que é o conceito de academos. Este é o primeiro momento. O mais interessante neste primeiro momento é como é que o surgimento da filosofia ela é em função do aniquilamento da literatura. Naquele período, a filosofia e a literatura andavam juntos. Depois de Platão mover a filosofia para a academia, então move em função de matar a literatura. Naquele período, quem pensava a sociedade, quem pensava a economia, a política, não eram os filósofos, sociólogos, historiadores. Mas quem pensava a questão humana na sua totalidade eram os poetas. Então, quando se pensa, se move a filosofia para a academia, há um segundo momento, que é o chamado momento alemão. Neste lugar, momento alemão, há uma reaproximação. Você diz que, no primeiro momento, há uma distância entre a filosofia e a literatura. No momento alemão, com Heidegger, há uma tentativa de reaproximar a filosofia da literatura. E quando nós encontramos o terceiro momento, que é o momento francês, aqui já não é mais uma reaproximação, é uma relação umbilical entre a literatura e a filosofia. Mas a pergunta que se coloca aqui é, o momento africano onde é que fica? Então daí que surge o conceito ou o tema, o tempo da arte e os três pecados capitais da filosofia em Moçambique. Se nós temos estes 3 momentos, que é o momento grego, o momento alemão, o momento francês, então como é que nós pensamos no momento africano? É que nos deslocamos para Harlem. Harlem é para nós o primeiro momento de pensamento africano. Se nós dissemos que a era moderna começa já com Descartes, concretamente no século XVIII, como é que o nosso momento moderno vai se pensar? Será justo pensarmos a modernidade em função de uma modernidade ocidental europeia? A questão é não. Porque o nosso conceito, o nosso primeiro lugar de debate sobre uma instituição filosófica literária que nos move a uma questão mais ontológica da própria existência, nós encontramos já nos anos 1920, com Harlan Einstein, o Back to Africa. E há um grande senhor que chama-se Alan Locke,
que ele cria um livro, publica um livro que é New Negro, que é o Novo Negro. E este sujeito chamado Alan Locke é que vai nos trazer aquilo que é para mim o primeiro grande debate sobre o tempo do pensamento africano e o tempo da nossa arte. Se Harlem aparece como um lugar de convulsão, como um lugar da colocação da pergunta sobre quem é o africano, então é Moçambique também começa por mesmo neste lugar. Porque é aqui nesta diáspora que vai convocar não só os descendentes de escravos que estavam nos Estados Unidos, mas para todo aquele que era negro em situação de negação e de usurpação antropológica. Então, quando nós trazemos este conceito do tempo da arte, é que em Moçambique há também este debate atualmente de pensar-se: será que nós temos uma arte contemporânea? Temos uma arte moderna? O que é para nós contemporâneo? O que é para nós moderno? Em 1903, nós encontramos Moçambique ainda era uma província ultramarina. Então, se Moçambique era até 1900 uma província ultramarina, ainda num processo de colonização, de dominação colonial, de negação e de um branqueamento cultural, então pensar o conceito moderno era um exercício ainda deficitário. Antônio Enes, que era ainda na altura o presidente da província ultramarina, o governador da ultramarina de Moçambique, ele pede que os moçambicanos parem de mandar vir os padres da Europa e do Ocidente para ministrar a boa nova aqui a Moçambique. Ele exige que o moçambicano comece a formar os seus próprios padres. Então, quando este conceito de formação dos próprios padres é aqui onde também para nós em Moçambique começa a primeira pedra do surgimento da filosofia em Moçambique. Mas a filosofia, ela é dual, uma filosofia que vem de uma planilha marxista-leninista e é ligada à teologia. E em 1940 nós encontramos a ideia da concordata, que é ainda uma negação da expressão nativa, da expressão interna do povo moçambicano, que é policiada pela Igreja Católica. E em 97, quando a filosofia era introduzida depois da independência, nós temos aqui o que eu chamo hoje de 3 pecados capitais, que é isto que vai minar o que também costumo questionar: qual é o tempo da nossa arte? Quando a filosofia ela era introduzida em Moçambique, em 97, depois da proposta de Antônio Enes, ela escolhe 3 momentos, que é a ideia da epistemologia, que é a ideia da política e a ideia da ética. Mas o curioso disto é que esta ética, esta política e esta epistemologia não eram 3 camadas que refletiam o pensamento africano, que refletiam a nação moçambicana e que refletiam as preocupações tão nefrálicas e profundas da pessoa moçambicana. Ainda era um processo de pensar uma ética, uma epistemologia e uma política em função de um pensamento ocidental e europeu. Aqui é o que eu chamo de 3 pecados capitais em Moçambique. E se nós formos notar que a grande preocupação, por exemplo, dos movimentos da vanguarda, do incremento da presença africana, que é esta geração 56, que é do Cheikh Anta Diop, dos Kizerdos, depois de se formarem nas Europas, eles decidem não ficar na Europa. Eles, depois de se formarem, serem doutores, eles fazem um passo de volta. E ao voltar, eles voltam para a África. E ao voltar para a África, eles não vão atrás de sociólogos, de historiadores, de filósofos, eles vão atrás de seus poetas tradicionalistas, porque ainda não acreditam que o conceito humano de África só se pode encontrar dentro da arte. E se o conceito de modernidade para a Europa é em função do século XVIII, como é que nós pensamos a nossa modernidade em África? Eu acho que o conceito moderno em África para nós deve começar concretamente com a geração 56, isto é, do século XX. E para a Europa, o conceito moderno não começa no século XX, mas sim já no século XVIII. Turma, como nós vimos, a aula é muito longa, nós vamos discutir aqui a questão do tempo da arte e também os 3 pecados capitais da filosofia em Moçambique 97. Para nós retomarmos esta aula, eu vou pedir aos colegas e aos estudantes que vão ler o que quer dizer diáspora africana e como é que a diáspora africana ela só surgiu em 1920 nos Estados Unidos. Fiquem bem, até daqui a mais uma semana. Pesquisa científica.